Essa é uma carta pra você que, assim como eu, se sente cansada. Se sente que é um fracasso. Sente que os seus sonhos e a sua vida hoje estão tão distantes. Sente que o mundo ao seu redor parece cair e você não sabe mais o que fazer. Você tá tentando, mas parece que não é suficiente. O Senhor tem repartido algumas coisas comigo, algumas dores. E talvez você olhe para algumas meninas na internet e pense, por que só eu travo? Talvez você possa olhar os meus vídeos sorrindo e até arrumado e pensar, será que só eu travo? E talvez você se esqueça que para essa Sara existir, a Sara que não sempre, mas que acorda às 5 da manhã, que tem constância nos estudos, que tem uma vida com Deus, essa Sara também precisa existir. A Sara que acorda meio-dia, que acorda 1 da tarde, que não tem constância nos estudos, que luta contra a balança. E muitas vezes, essa Sara, ela volta também. E essa semana ela voltou. Eu não consegui manter uma rotina perfeita e sumi. Tive medo de expor meus fracassos e pensei, por que eu ainda insisto nisso se eu sou tão ruim? Eu tô mentindo pra mim mesma, eu nunca vou conseguir mesmo. E todos esses pensamentos pareciam que lutavam na minha mente essa semana inteira. Você vê a melhor parte da minha vida, mas você não vê quando eu me deito no sofá e desabafo comigo mesma, pensando que não vai dar certo e me empanturro de doce. Que olho pro espelho e me acho feia. Começo a apertar as minhas gordurinhas pensando, eu nunca vou conseguir. Então essa é uma carta pra você que, assim como eu, um hábito não é sobre um dia, ele é sobre frequência. Se você falhou ontem, hoje, faça hoje, mas faça em 2 minutos. Hoje a gente vai falar sobre como nosso cérebro, nosso hábito, eles precisam da lei do menos esforço e resultado. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria declarar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu imagino ser pontual para esse momento. A palavra em Timóteo, 2 Timóteo 16, capítulo 1, verso 6, 11 diz assim: reavive o dom que há em ti. Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Você continua lendo, mas eu queria colocar isso, que Deus repartiu comigo, é que Deus está reacendendo a chama no seu coração de novo. Esse desconforto que você sente é uma aceleração do céu, para que as promessas te encontrem pronta, em alinhamento com o céu. Paulo caiu em si quando estava indo para Damasco e hoje é o seu momento. Deus fez com que você caísse em si, percebesse algumas coisas que é duro a gente perceber, que a gente ainda é menina em algumas coisas. Que coisas que nós não deveríamos mais lutar, a gente ainda continua lutando, mas até isso Deus está usando para o seu refinamento. Deus está te lapidando, porque as promessas estão chegando. Novas oportunidades, Deus está te selando com uma santa vocação. Você vai começar a descobrir mais sobre isso, seu chamado, seu propósito, e esse é seu momento. Como que a luz do Senhor viesse sobre você, assim como veio a Paulo a Damasco. Deus está corrigindo essa rota e te dando um novo destino. Existe esperança, sim, mas você não pode desistir. Talvez você ficou 3 dias cegas e você não conseguiu, você falou em 3 dias. Mas tudo isso Deus usou para construir uma nova história com você. Antes de qualquer plano e hábito, conheça o Deus do secreto. Eu anotei aqui algo que o Senhor compartilhou comigo, é que Ele está fechando ciclos e abrindo novos caminhos, novas oportunidades. Eis que o Senhor está fazendo algo na sua vida. Leia o primeiro capítulo de 2 Timóteo e reflita sobre Isaías 43, aquilo que Deus está querendo derramar sobre a sua vida. Então, eu vou repartir algumas chaves, eu quero ser muito breve, porque esse vídeo não é para você olhar para ele e ir correndo para algum lugar, não sei. Esse vídeo é pra você olhar e corrigir a sua rota. E saber que eu também falei. Estamos juntas nessa. A primeira parte desse vídeo eu dividi em a verdade sobre o hábito. O nosso cérebro, nossa mente, ele busca ler menos esforço. Então o que você precisa é, se for difícil, você vai evitar. Se for fácil, você vai repetir. Então você precisa diminuir a ficção. Ficção é aquilo que impede você de fazer um hábito. É aqueles minutos que você tem que decidir entre fazer, sei lá, ir pra academia ou deitar no sofá, sabe? Então, quanto menos você diminuir essa ficção, mais fácil vai ser pra você fazer um hábito.
Por exemplo, você tem que ler um livro, mas o seu livro continua guardado, empoeirado, você tá com a luz do seu quarto apagada. A ficção tá muito alta, então a probabilidade de você fazer é quase nula. Mas se você tem uma luz, essa luz convidativa que eu adoro, o seu livro está do seu lado, você tá ouvindo um ruído marrom, deitada, você lê, vai se tornar mais fácil. Ou como treinar. Eu botei aqui a roupa na gaveta? Não, mas se eu vou deixar a roupa na sua vista, a sua água preparada na noite anterior, isso vai aumentar a sua chance de fazer. Como estudar. Tirar o celular de perto. Agora tem um ambiente limpo, você tá ali no ambiente dos que você já estuda, se o celular tá longe, a distração tá menor, então você vai fazer. E a regra dos 2 minutos é assim, todo hábito deve começar com algo que leve menos de 2 minutos. Então ler um livro se torna ler uma página. Estudar por 4 horas se torna abrir o meu caderno. Orar passa a ser fechar os olhos e respirar. Treinar passa a ser calçar um tênis. Então, o hábito ele não é um fim, ele é só um veículo. E o importante é você cruzar a linha do hábito. Então, antes de você melhorar um hábito, você precisa trazê-lo para fora, você precisa repetir. Você não melhora o que não existe. Então, o importante é começar. Então, comece, repita, erre, depois otimize. E a decisão vai moldar o seu dia, eu coloquei aqui. As primeiras escolhas do nosso dia, elas moldam o resto do dia. Então, soneca oração, rede social, caderno, lanche ou água. Cada escolha ela vai construindo um caminho. É como se aqui tivesse o dia ruim e o dia bom. E a cada decisão que você faz, você vai caminhando pra cá ou mais pra cá. Acordou 1 da tarde? Quer saber? Vou ver série. Quer saber? Vou tomar um banho. Vou ler minha Bíblia. Vou treinar. E vou estudar pelo menos 1 hora. Mas a gente faz assim, já que eu já chutei o balde mesmo, quem sabe, né? Vou assistir série. Precisa votar na pessoa que você quer se tornar. Como assim? Eu escrevi uma frase que diz assim: você fazendo votos, você faz votos com seus hábitos. 1 minuto de leitura é melhor do que ficar sem ler. Você não precisa vencer o dia todo. Você só precisa aparecer aos poucos. E a parte 2, agora, a gente falou dessa parte 1 sobre a verdade sobre os hábitos, que eles precisam aparecer, que você precisa diminuir a ficção. Agora a gente vai falar sobre cruzar a linha do hábito. O objetivo não é fazer tudo, é tornar um hábito óbvio, atrativo, fácil, repetido e sua identidade. A conclusão é que a frequência do hábito, ela diz, não é sobre 21 dias, sobre 1 semana, sobre 14 dias fazendo o hábito. É sobre quantas vezes ele aparece na sua vida. Então você não fez ontem, eu sempre pensei, nossa, eu não fiz ontem, então como se meu cérebro tivesse começado do zero, mas na verdade você não fez ontem, mas você fez antes de ontem, você já fez 4 vezes na semana, você não fez uma. Então você já tem 4 para 1. Então quanto maior a frequência vai aumentando, você vai do nível A, do nível C, do nível B, do nível C até o D. E aqui como se fosse o D fosse a linha do hábito. E quando você cruzar essa linha, já vai se tornar tão automático que não vai ter mais esse tanto esforço. E faça ao contrário com os maus hábitos. Aumente a ficção para hábitos ruins. Esconda os seus doces de você mesmo. Peça pra alguém esconder pra você. E quando você for comer, você precisa pedir pra essas pessoas. Ou esconda o seu celular pra estudar ou pra ir treinar. Ele precisa fluir. Então, a caminho do seu trabalho, tem uma academia? Então saia um pouquinho mais cedo. E no caminho do trabalho, você parar ali, vai estar na sua rotina, está no seu fluxo. Então não é difícil. Agora, se pro seu caminho do seu trabalho só tem fast food, então é muito mais fácil, sabe? Então comece a atrasar os maus hábitos. A conclusão é que Deus está te chamando para um tempo novo. Você não está atrasada, você está sendo moldada. Cada vez que estiver frustrada, toda vez que você cai, mas não desiste, é Deus te moldando. Isso faz parte da sua jornada. Usar a linha, o hábito ele vai te carregar. Não abandone sua velha vida por performance, porque Deus está te conduzindo para o propósito. Então não é sobre abandonar uma velha versão porque tá na moda, mas porque Deus está te chamando. Eu vou mandar no nosso grupo agora, nosso guia, e a sua tarefa é ficar mais com 2 minutos. Deixa eu abençoe.